Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 12 de outubro. Agora na Espanha, 11 horas e 5 minutos. No Brasil, 6 e 5 da manhã. Feriado aí no Brasil, feriado aqui na Espanha. Hoje nos Estados Unidos a bolsa abre normalmente. Vocês vejam, gente, que o fundo de ontem ficou em 18.860. E o fundo até agora dessa madrugada, de terça para quarta, ficou em 19.024. O corpo real vendedor de ontem está engolfando o corpo real de hoje, o que denota a perda desse ímpeto vendedor. A gente ontem não perdeu aquela série de fundos protagonizados entre 21 de setembro e 28 de setembro. O fundo de 21 de setembro ficou em 18.125. O fundo do dia 22 de setembro em 18.356, o fundo de 28 de setembro 18.471 e o fundo de ontem, 11 de outubro, ficou em 18.860. Os fundos estão ascendentes, os topos estão descendentes, o que denota que está plenamente vigente a nossa grande cunha triangular. Na projeção, as linhas da nuvem ficaram flat, o que indica é mais um sinal de perda desse ímpeto vendedor. Segue plenamente vigente a base da nossa cunha triangular. Na banda de VWAP mensal, a gente mal esgarçou a lower, viemos dar um beijinho na lower dessa banda de VWAP mensal do mês 10 que a gente está desenhando, que segue fortemente engolfada pela grande banda de VWAP mensal do mês 6 de 22, que engolfou a do mês 7, engolfou a do mês 8, engolfou a do mês 9 e segue fortemente e segue engolfando fortemente a do mês 10 que a gente está desenhando, que está virando meio que um silêncio que precede um esporro, já que a amplitude movimentacional dessa banda do mês 10 está quase ínfima, eventualmente repetindo aqui a movimentação que deu aso a BTC alcançar o all-time high, já que a banda de VWAP do mês 5 de 21 engolfou a do mês 6, engolfou a do mês 7, e essa série de engolfamentos acabou representando a perda desse ímpeto vendedor que levou a BTC de volta ao estresse das uppers, dessa grande grade de expansão logarítmica exponencial. No intraday, a BTC hoje está um reloginho. Vocês vejam que a gente lambe a lower, volta para VWAP, lambe a upper, volta para VWAP. Esgarçamos aqui um pouquinho a upper, voltamos para VWAP. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais, com certeza vão fechar rapidamente, porque a BTC tá um reloginho. E na seara fática, a Tron, o ecossistema Tron, é selecionado para emitir as CBDCs da República Dominicana. O Justin Sun, o cofundador da Tron, ele não sai daquela região do Caribe, é recebido por uma série de autoridades, e agora a Tron vai se consolidando como a blockchain, o ecossistema para a emissão de ativos digitais da República Dominicana. E a casa bancária mais antiga dos Estados Unidos, o Bank of New York Mellon, oferece custódia de criptoativos a partir de agora, com o aval do Federal Reserve. Outras casas bancárias têm o mesmo pleito junto ao Fed, mas ainda não foi decidido. Agora o Bank of New York teve o seu pleito deferido e, com a autorização do Federal Reserve, ele pode ofertar custódia de criptoativos, principalmente BTC. É o novo normal. E a princesa Charlene de Mônaco está empolgada com a Web3 e a possibilidade de colecionar ativos dentro desse novo ecossistema, desse novo mundo. Enfim, é o novo normal. E na seara geopolítica e finanças internacionais, dias sombrios à frente para a Europa, pois a falta de petróleo russo nesse inverno pode desencadear a pior crise energética em décadas. Embora o tiro tenha saído pela culatra, já que o Kremlin e as suas estatais de petróleo continuam exportando fortemente commodities energéticas, principalmente para a China e para a Índia, e fazendo uma dobradinha com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita agora fica comprando petróleo refinado da Rússia e revendendo óleo para a Europa. Ou seja, o tiro saiu pela culatra e o baú de guerra do Kremlin acaba sendo alimentado com dezenas de bilhões de dólares à medida que os preços da energia seguem subindo. Ou seja,
É uma guerra geopolítica e financeira também. Não é só um teatro bélico militar, mas também startou-se no mundo uma verdadeira corrida maluca para uma nova ordem financeira mundial. E os títulos emitidos pelo Reino Unido caem quando o Banco Central inglês para de comprar e injetar liquidez. Essa crise envolvendo os títulos emitidos pelo Reino Unido pode ser o estopim de uma grande crise que vem por aí relativa aos títulos da zona do euro, já que o Banco Central Europeu segue vendendo títulos alemães para comprar títulos italianos e gregos que não encontram liquidez. Isso aqui pode ser só a pontinha de um grande iceberg. E algumas regiões da Ucrânia começam a se preparar para a possibilidade de um ataque nuclear. As inteligências britânicas e a americana dão conta de que há movimentação, sim, de ogivas nucleares dentro do território russo, ou seja, passa a ser cada vez mais latente e real a possibilidade de um Armagedon nuclear em pleno ano de 2022. Lembrando que a tecnologia com relação a armas nucleares não é aquela de Hiroshima e Nagasaki. Hoje, efetivamente, um Armagedon nuclear poderia sim devastar, vamos colocar assim, o mundo tal qual a gente conhece. Ou seja, é uma coisa bizarra hoje, se a gente considerar que existe essa possibilidade de um Armagedon nuclear, se efetivamente o mundo partir para esse tipo de resposta e contra-resposta, a gente pode estar em vias de presenciar na verdade, vai ser o renascimento da nossa civilização, diante do que sobrar. Vamos ver o que vai se desdobrar dessa possibilidade. Gente, o mundo tá maluco, esse cenário apocalíptico, Mad Max, com uma ameaça agora real de um Armagedon nuclear, com ogivas nucleares sendo movimentadas pela Rússia. Eu tenho para mim que a BTC está absolutamente resiliente num cenário Mad Max, onde estados soberanos agora vão ter que se concentrar na sua autossobrevivência, vamos colocar assim, e os gastos militares vão explodir com a maquininha de impressão de dinheiro cantando forte, principalmente na zona do euro e nos Estados Unidos da América. A gente pode perceber o valor da BTC num ambiente desse, já que é um ativo deflacionário por natureza. O fato da demanda por BTC explodir não vai alterar a emissão de 6 BTCs por bloco até o presente momento. O próximo halving vai impor o corte pela metade a partir de maio de 2024. Ou seja, não é um ativo como o ouro, porque se explode a demanda por ouro ou se explode a cotação do ouro, é possível aumentar a produção de ouro numa grande mineradora do Alasca, por exemplo, o que não acontece com a BTC. Se houver uma explosão de demanda no mercado spot por BTC, não é possível produzir mais de 6 bitcoins por bloco, que é o que acontece hoje. E quando houver o halving, que vai acontecer em maio de 2024, essa produção cai para 3 BTCs por bloco, ou seja, é um ativo escasso matematicamente. O ouro é geologicamente escasso, mas o fato é que a gente segue muito resiliente, ainda mais considerando esse cenário bizarro de um possível Armagedon nuclear real, que é uma coisa que está no radar das inteligências do Ocidente. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.